mercado de carbono tem atraído a atenção do mundo inteiro, tanto que esse foi um dos principais assuntos da 26ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima, a COP26, que ocorreu em 2021 em Glasgow, na Escócia. O mercado de crédito de carbono é um sistema de compensações de emissões de gases de efeito estufa. Existem duas maneiras de realizar ações para mitigação de gases de efeito estufa. A primeira é feita através de regulação direta do Estado, onde são estabelecidas políticas de comando e controle. A segunda é feita através de incentivos e subsídios e também através de precificação de carbono, onde são estabelecidos preços sobre emissões. Na prática, o mercado de carbono funciona da seguinte maneira: cada empresa tem um limite para emissões. Quem emite menos que o limite fica com créditos que podem ser vendidos àqueles que extrapolam seus limites. O crédito de carbono equivale a 1 tonelada de gás carbônico ou outros gases que deixou de ser emitido para a atmosfera. O volume de transações desses créditos já movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. Em Mato Grosso, o estado desenvolveu um programa chamado Carbono Neutro. O programa Carbono Neutro está calçado exatamente na capacidade, no potencial do estado de Mato Grosso em reduzir as emissões e, com isso, ter créditos de carbono que possam ser comercializados, tanto no que nós chamamos de mercado voluntário como no mercado regulado. Nós caminhamos em regulamentações, o estado de Mato Grosso pode se tornar no que a gente fala do Vale do Carbono brasileiro, porque é um estado com muitos potenciais relacionados à geração de crédito de carbono, associado à produção sustentável, à manutenção da floresta, à redução do uso do solo, das emissões ocasionadas por incêndios florestais e queimadas ilegais. Tudo isso está dentro do escopo do programa Carbono Neutro. Lembrando que o programa Carbono Neutro tem uma meta de redução intermediária das emissões de 80% até o ano de 2030 e 100% até 2035. As entidades também promovem ações e desenvolvem projetos para fomentar o mercado ascendente. O Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, criou o Passaporte Verde, que nessa vertente tem como objetivo implementar a rastreabilidade ambiental da carne envolvendo toda a cadeia produtiva. Nossa proposta é conseguir implantar essa rastreabilidade desde o nascimento do bovino até o abate nas unidades frigoríficas. A gente tem os nossos principais parceiros comerciais solicitando informações sobre o nosso sistema de produção. Da onde esses animais estão vindo, né? Se eles são oriundos de fazendas que cometeram qualquer tipo de não conformidade socioambiental. Então é importante cada vez mais a gente oferecer essas informações sobre a procedência dos animais que são enviados para abate, né? Porque esses mercados consumidores têm exigido bastante essas informações da gente. Então o Passaporte Verde ele vem para isso, para oferecer essa segurança para todos esses nossos consumidores. A gente tem um grande potencial de conseguir alimentar o mundo, né, e, ao mesmo tempo, oferecer o crédito de carbono para que a gente consiga cada vez mais, né, oferecer um produto com sustentabilidade para todos esses nossos consumidores. Então, existe um potencial muito grande de produção, né, sustentável aqui no estado. Um conceito interessante nesse universo é a neutralidade de carbono, que é quando os níveis de emissão de CO2 são reduzidos a zero, seja através da eliminação de processos produtivos poluentes ou pela compensação por meio da compra de créditos de carbono. Geralmente, a compra é feita por empresas ou instituições que extrapolam esses limites de emissões. Eles então buscam produtores rurais que consigam sequestrar a quantidade equivalente de dióxido de carbono da atmosfera e remunera os produtores por isso. O IPAN tem um histórico de atuação nessa agenda, né, de mercado, de crédito de carbono e principalmente nessas discussões a respeito de mudanças climáticas. Né, já há muito tempo que o IPAN desenvolve pesquisas, inclusive o IPAN ele é pioneiro no desenvolvimento de conceitos, né, que deram bases a grandes projetos que a gente tem hoje, como, por exemplo, o que a gente chama hoje de projetos de REDD+, né, ou programas de REDD+, que são projetos que basicamente remuneram a redução do desmatamento. Né? Então, como o desmatamento, a mudança de uso do solo gera emissões para a atmosfera, né, estados e países que reduzem o seu desmatamento acabam evitando de que isso cause mais emissões para a atmosfera, né, e com isso a gente
o IPAN foi uma das instituições que elaborou esse conceito, né, de remunerar países que conseguem evitar a emissão de carbono por meio do desmatamento evitado. Enquanto muitos países e blocos econômicos já começaram a regulamentação de seus mercados de carbono, no Brasil a regulação ainda não saiu do papel. Existe uma proposta da Confederação Nacional da Indústria, onde a regulamentação partiria de uma fase de aprendizado com o uso de recursos financeiros vindos do comércio de permissões de emissões de gases de efeito estufa, reinvestidos em tecnologias de baixo carbono. A vantagem de se ter um mercado de carbono regulado em vez de mecanismos de taxação é que o primeiro estimula a negociação, a inovação e a competitividade, e não provoca aumento da carga tributária.